paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta que Paulo mandou aos Colossenses. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos para o Senhor. Pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós estamos iniciando hoje o capítulo de número 3. E no capítulo de número 3, Paulo começa a falar das coisas lá do alto. No vídeo anterior, nós vimos o final do capítulo 2, quando Paulo denuncia um falso ensino. Agora, Paulo começa a ensinar para os colossenses as coisas mais básicas, que eles não poderiam ter dúvidas. Então, ele começa a falar das coisas de Deus, das coisas lá do alto, ou seja, não das coisas aqui da terra, que não devem nos preocupar, mas das coisas lá do céu, aonde, ele diz, Cristo está assentado à destra de Deus. Muito bem. Naquela época, nas sociedades antigas, quando existiam reis assentados em tronos, à direita do rei, portanto, à destra do rei, sempre se sentava alguém com muito poder, com muita consideração em relação àquele que mandava, aquele que era rei. Portanto, aqui ele está dizendo que Cristo está sentado à direita de Deus. Deus como um rei, assentado em seu trono. E à direita de Deus, Cristo. Portanto, o que ele está dizendo para nós? Que Jesus assume aqui um poder, um senhorio. Portanto, ele é Senhor também. Ele tem um senhorio. E ele fala da glorificação de Cristo. Ora, Paulo, ele já explica que Cristo estava entronizado. Ele estava entronizado? Sim, ele estava sentado à direita de Deus. Portanto, sentado num trono à direita do trono de Deus. Portanto, ele estava glorificado. Ora, ele conclama a igreja que suba com ele. Subir com ele? Sim, para os céus. E a compartilhar com ele uma vida em liberdade. Uma vida com a liberdade que Deus nos dá. Porque os crentes já ressuscitaram com ele. Como assim já ressuscitaram? Porque se nós morremos com Cristo na cruz do Calvário, os nossos pecados estão mortos. O velho homem morreu na cruz do Calvário junto com Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo. O novo homem, portanto, está livre do pecado. E nós subiremos com ele na parousia, quando da segunda vinda. Então, aqueles que são chamados a participar da sua liberdade são também chamados a subir com Cristo ao seu reino. E lá eles receberão, nós receberemos, a aprovação divina, porque o propósito de Deus foi cumprido. E qual era o propósito de Deus? Em aceitar-nos como sendo dele. Nós fomos, amados, comprados. Não se esqueça disso. O sangue que Jesus verteu na cruz por nós, pelos nossos pecados, nos remiu, nos redimiu,
nos salvou, nos libertou. E, portanto, houve um pagamento de preço pela nossa vida. O preço foi um Cristo crucificado, foi o sangue de Cristo. Portanto, ele diz que agora, ressuscitados e comprados, somos aceitos como se fôssemos dele. E nós nos manifestaremos junto com ele na parousia. Portanto, quando morre a nossa natureza terrena, ressuscita, ressurge uma outra pessoa, nova em Cristo. Portanto, ele nos exorta a deixar que esta liberdade de Cristo comece a controlar as nossas vidas. Porque nós não somos iguais ao que éramos antes deste nosso salvamento, desta nossa morte no pecado. Nós somos diferentes agora. Portanto, houve uma conversão, houve uma modificação, e isso fica expresso no batismo pelo qual nós passamos e pelo qual os colossenses passam. Vejam, porque aquilo que Paulo está explicando para os colossenses, isto vale para a nossa vida também. À medida em que fomos salvos e fomos conversos, convertidos, remidos, libertos, mortos no pecado e vivificados pela ressurreição de Cristo, nós nos convertemos. E essa conversão rompe qualquer tipo de ligação com a nossa vida antiga. Agora é uma vida nova. A vida que os colossenses tinham, essa vida pagã, morreu na conversão, morreu no batismo. E esta vida pagã, com todos aqueles ensinamentos falsos que Paulo acabou de falar para eles, que nós vimos no vídeo passado, isso tudo tem que estar morto, isso tudo tem que ficar morto, enterrado, isso não existe mais. Porque agora, todo modo antigo de ser tem que acabar. E é lógico que nós temos uma nova vida, um novo comportamento, uma nova forma de nos comportarmos. E é esta forma que Paulo está nos mostrando aqui. Ele diz que nós temos que abnegar, sim, nós temos que deixar, nós temos que afastar de nós uma lista de pecados que ele fala agora, a partir do verso 5. Então ele começa a falar de impureza, prostituição. Essa prostituição aqui, existiam prostitutos cultuais, que eram pessoas, homens e mulheres, prostitutas das divindades, prostitutos e prostitutas da divindade. Então essa prostituição, ela é assemelhada, a prostituição física, sexual, ela é assemelhada a esse desvirtuar da adoração correta a Deus. Portanto, qualquer adoração a ídolos, eles chamavam de prostituição. Então, qualquer tipo de prostituição, seja física, seja espiritual, ela devia ser afastada. Qualquer tipo de impureza, ou seja, qualquer tipo de contaminação moral, qualquer paixão maligna, lasciva, que deixa aqueles excessos sexuais, perversões sexuais virem à tona, isso tudo tem que ser deixado de lado. Qualquer desejo maligno ou qualquer avareza. E aqui Paulo começa a desenvolver um pouquinho mais, falando que esta avareza é um pecado, porque ele
leva em consideração o desejo que a pessoa tem de ter mais. É um pecado de cobiçar, de ser ganancioso, de ter mais posses. A avareza, para Paulo e para os mestres antigos, não é melhor do que a idolatria. Por quê? Porque é uma idolatria a um Deus falso, que é Mamon. Mamona quer dizer riqueza. Mamon é o Deus da riqueza. Então, as pessoas que são muito materialistas, que são muito dinheiristas, que cobiçam, que têm ganância de ter dinheiro, bens, coisas, só para aparecer, só para causar, estas pessoas não são melhores do que os idólatras, porque isso também é um vício ético, é um pecado para Paulo. E aí ele fala das coisas que provocam a ira de Deus. A ira de Deus é nada mais, nada menos do que o seu desagrado, do que a retribuição que ele dá àquilo que nós afrontamos dos seus mandamentos, das suas orientações. E esta ira de Deus, ela está destinada a cair sobre as pessoas que são rebeldes, as pessoas que são desobedientes, né? Como uma retribuição judicial, porque haverá um julgamento. Quando esse julgamento ia acontecer? No dia final, no dia do juízo, no momento final. Né? E ele diz que o nosso andar tem que ser diferente da forma com que nós andávamos no passado. Ora, os colossenses eram pagãos que se converteram. Antes, eles estavam escravos do pecado. Eles haviam manchado as suas vidas por pecados que eles cometiam. Mas eles foram salvos disso. Eles morreram para a velha vida e estavam começando uma nova vida. Portanto, Paulo está dizendo aqui que eles tinham que andar em conformidade com esta nova vida, porque eles foram perdoados, eles foram renovados, eles receberam um novo início, uma nova oportunidade com Cristo. Portanto, eles têm que andar com uma vida que agrade ao Senhor. O contraste que ele faz é entre essa vida antiga que eles tinham e esta vida nova que eles devem ter como cristão que abandona um modo de vida errado. Amados, Paulo fala isso para os colossenses, mas Paulo fala isso para nós também. Porque a mensagem está aqui e nós estamos lendo. Então, não há o que dizer, mas eu não sabia que era só para eles. Não, você leu e é para você também. Eu li e é para mim também. Portanto, esta forma de agir, de se comportar, que tem que ser diferente da forma de agir e de se comportar do tempo que nós estávamos no mundo. Havia, portanto, a noção de se despir se despojar, né? Despojar é despir, desta vida antiga. Ele diz assim, né? Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, maledicência, das palavras torpes, ou seja, da mentira. Tudo isso ele tinha que mudar. É abandonar o falar grosseiro, a forma antissocial, estúpida e grosseira de ser, de tratar as pessoas mal.
das explosões de ira, de indignação, de mau gênio. Ah, mas eu sempre fui assim. Pois é, meu amado, você sempre foi assim, mas o problema é que você já morreu para isso. Portanto, você tem que deixar isso para trás, porque isso deveria estar morto. Então, se você era assim, você tem que deixar de ser assim. Então, esta ira, essa indignação, essa maldade, essa tendência para o mal, para fazer as coisas em prejuízo das outras pessoas, as maledicências, blasfêmia, isso tudo é difamação das pessoas, isso tudo tem que ser deixado para trás. Por que deixado para trás? Porque isto tudo morreu com Cristo na cruz, foi pregado, está morto. Não ressuscita isso. Muda, porque você ressuscitou com Cristo numa nova vida. É isso que Paulo está dizendo. Essa linguagem obscena, né, grosseira, palavrão, as mentiras. Mentira também é uma promessa não cumprida, amado. Porque quando se promete alguma coisa e não se cumpre, nós mentimos. Então, mentir não é só falar descaradamente uma coisa que a gente sabe que está errado. É prometer uma coisa e não cumprir. É dizer que vai fazer uma coisa e não fazer. Isso também é quando você assume o compromisso e não cumpre, você rompe a comunhão. Portanto, isso é mentira também, isso é pecado também. Mas e por que eu tenho que fazer isso? Acabei de ler, amado. Paulo fala em despir-se do velho homem, despir-se daquele comportamento. Você já trocou de roupa. A roupa tem que ser branca, pura, santa. Ela não pode ser a mesma roupa suja, rasgada, horrenda do pecado. Porque você não é a mesma pessoa de antes. Paulo fala que esse batismo, esta conversão e esse batismo, ele deveria libertar o antigo modo de vida. Portanto, nós deveríamos ter uma vida diferente. Uma vida que estivesse à altura desta confissão que nós fizemos e à altura daquele que nos salvou. A renúncia do velho em favor do novo é romper com o velho em favor do novo. Eles deveriam enfrentar a situação, agir à altura, abrir mão de hábito velho, de hábito horrendo, de hábito questionável, de hábito que só faz suscitar a ira de Deus. Porque nós temos uma outra vida. A vida anterior morreu e ela tem que ser substituída. O velho homem é o velho Adão, o do pecado. O novo homem, o novo Adão, é o Cristo, é a da graça. Portanto, nós devemos andar em pleno conhecimento. O que é esse pleno conhecimento? Não é saber das estrelas, dos anjos, como eles falavam. Não. É a capacidade que nós devemos desenvolver e pedir ao Senhor para reconhecer a vontade, a ordem de Deus. E depois de saber e de reconhecer qual é a vontade de Deus, qual é a ordem de Deus, praticar esta ordem. Portanto, meu amado, o novo homem é o homem que se reveste de Cristo, portanto, cristão. E isso nós fazemos através da conversão, através do batismo, através da santificação diária do nosso comportamento. E isso não é para este ou para aquele. Amados, Cristo morreu por todos. Seja grego ou judeu, não importa a nacionalidade. Seja um circunciso ou incircunciso, não importa a tua religião antiga.
Seja um escravo ou um livre, não importa a tua posição social. O ensino de Paulo é igual para todos. Seja um bárbaro, ou seja, não grego, né? Seja um cita. O que era um cita? Cita era um tipo de bárbaro que estava abaixo da escala social, o mais reles dos seres. Eram os escravos miseráveis. Não interessa quem seja, Cristo morreu por todos. Cristo trouxe uma libertação para todos. Cristo trouxe graça a todos. Cristo permite comunhão e acesso ao Pai para todos. Por quê? Porque Ele está à destra do trono de Deus. Amém, amados? Bons estudos.